Você tomou café da manhã hoje? Talvez um pão com margarina, talvez só café com açúcar, talvez uma fruta, como faz há anos sem pensar. Mas enquanto você comia aquilo, algo estava acontecendo dentro do seu corpo. Algo que ninguém te contou e que está te roubando força. A boa notícia é que a solução custa R$ 2 no supermercado. E nos anos 80 todo mundo sabia disso antes de esquecerem de contar para você. Durante décadas, nos disseram que depois dos 50 anos, a perda de músculo é inevitável, é coisa da idade, é normal ficar fraco. Nos disseram que para ganhar músculo você precisa de suplementos caros, de pós importados, de coisas que só se encontram em lojas especializadas. E a maioria das pessoas acreditou nisso, gastou fortunas em potes de proteína em pó, enquanto a solução verdadeira estava na prateleira do mercado. O que ninguém te contou é que essa crença foi construída pela indústria de suplementos, não pela ciência da nutrição que existe há 100 anos. Pesquisadores das maiores universidades de nutrição do mundo descobriram que o problema não é a sua idade, é a forma como você come. E mais surpreendente ainda, descobriram que alimentos comuns de supermercado constroem mais músculo do que qualquer pó industrializado jamais conseguiu. Se você quer descobrir quais são esses alimentos e como usá-los para recuperar a força que você achava que tinha perdido, fique comigo até o final. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que pessoas de tantos lugares diferentes estão cuidando da saúde juntas. Depois dos 50 anos, o corpo começa a resistir à proteína que você come. É como se ele tivesse esquecido como transformar comida em músculo novo. Você pode comer a mesma quantidade de proteína que comia aos 30, mas agora o resultado não aparece mais. A força não volta. O corpo não responde. Isso tem um nome na ciência, mas o que importa é que você precisa comer de forma diferente agora. Não menos, mas de forma mais inteligente e estratégica. Nos anos 80, antes da explosão dos suplementos, atletas e trabalhadores braçais construíam corpos fortes comendo comida de verdade do mercado. Eles sabiam exatamente quais alimentos funcionavam, sabiam as combinações certas, sabiam os horários certos, e tudo isso custava centavos por dia. Depois, a indústria de suplementos chegou e convenceu todo mundo de que aquele conhecimento antigo estava errado, que só pó importado funcionava de verdade. E agora, vamos conhecer os 6 alimentos que podem devolver a força e a massa muscular que você achava que tinha perdido para sempre. Preste muita atenção, porque o último alimento dessa lista vai te surpreender mais do que qualquer outro, e custa apenas R$ 2. Alimento número 1. Aveia em flocos combinada com leite integral. A base dos cafés da manhã esportivos dos anos 80 que ninguém mais lembra. A aveia sozinha já entrega proteína vegetal de boa qualidade, mas quando você mistura com leite integral, acontece algo poderoso dentro do seu corpo. O leite adiciona proteína animal completa, e os carboidratos da aveia fazem essa proteína entrar nas células musculares com muito mais eficiência do que aconteceria sozinha. Pesquisadores da área de nutrição esportiva descobriram que essa combinação simples ativa as mesmas vias de construção muscular que suplementos caros ativam. E tem mais, a aveia entrega fibras que regulam o açúcar no sangue, evitando aqueles picos de energia seguidos de cansaço que atrapalham o dia todo. Para pessoas acima dos 55 anos, essa estabilidade de energia é fundamental, porque o corpo já não tolera mais as montanhas russas de açúcar como tolerava antes. A forma de preparar é simples como era nos anos 80. 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 200 ml de leite integral. Deixe de molho por 5 minutos. Você pode comer frio ou aquecer levemente, pode adicionar uma banana amassada ou canela, mas o importante é a base de aveia com leite integral juntos. Muitas pessoas cometem o erro de usar leite desnatado achando que é mais saudável, mas depois dos 50 o corpo precisa da gordura do leite integral. Essa gordura ajuda a absorver vitaminas importantes e fornece energia constante que o corpo maduro precisa para funcionar bem durante o dia todo. Outro erro comum é comer aveia sozinha, sem o leite, perdendo completamente o efeito sinérgico da combinação que os atletas antigos conheciam muito bem. O custo dessa refeição é irrisório, menos de R$ 3 por porção generosa, e entrega mais nutrição para construir músculo do que muitos suplementos de R$ 50. Estudos com pessoas acima de 60 anos mostraram que quem come aveia com leite no café da manhã mantém mais massa muscular do que quem pula essa refeição. O segredo está na consistência. Não adianta comer uma vez só e esperar milagre, o corpo precisa desse estímulo todos os dias para responder.
Se você tem intolerância à lactose, pode usar leite sem lactose, que funciona exatamente igual. O importante é não substituir por bebidas vegetais que não têm a mesma proteína. Comece amanhã mesmo, prepare sua aveia com leite logo ao acordar e em 2 semanas você vai sentir diferença na disposição e na força para suas atividades. Esse é o alimento número 1, a base que sustentava os atletas antes de existirem os potes coloridos de proteína em pó que custam uma fortuna. Alimento número 2, queijo cottage ou ricota fresca, os queridinhos esquecidos dos fisiculturistas dos anos 80 que construíam corpo sem gastar fortunas. Esses queijos têm uma proteína chamada caseína, que age de forma completamente diferente das outras proteínas que você conhece, de uma forma muito especial. Enquanto a maioria das proteínas entra rápido no sangue e sai rápido também, a caseína fica liberando aminoácidos no seu corpo por até 8 horas seguidas. Isso significa que se você comer cottage ou ricota antes de dormir, seu corpo fica recebendo material de construção muscular a noite inteira, sem parar. Pesquisadores estudaram pessoas acima de 60 anos e descobriram que quem come esse tipo de queijo à noite perde muito menos músculo durante o sono. E por que isso é importante depois dos 50? Porque é justamente durante o sono que o corpo de uma pessoa madura perde mais massa muscular. O corpo precisa de energia para funcionar durante a noite, e se não tem proteína disponível, ele vai buscar essa energia, destruindo o próprio músculo que você tem. O cottage e a ricota impedem isso. Eles ficam alimentando o corpo a noite toda, protegendo cada grama de músculo que você conquistou durante o dia. Nos anos 80, todo atleta sério comia uma tigela de cottage antes de dormir. Era o segredo para acordar forte em vez de acordar mais fraco. A indústria de suplementos depois criou a caseína em pó, vendendo por preços absurdos. Mas o cottage do supermercado sempre foi e continua sendo mais barato. Uma porção de 100 gramas de cottage entrega cerca de 12 gramas de proteína de altíssima qualidade, por um preço que não chega a R$ 5. Compare isso com suplementos de caseína que custam mais de R$ 100 o pote e não entregam nenhum nutriente extra além da proteína isolada e processada. O cottage e a ricota trazem cálcio para os ossos, fósforo para as células e probióticos naturais que ajudam a digestão, que costuma ficar mais lenta depois dos 50. A forma de consumir é simples. 1 ou 2 colheres de sopa cheias antes de dormir, pode ser puro ou com um fio de azeite e ervas. Se achar o sabor muito sem graça, pode misturar com um pouquinho de mel ou canela, mas evite adicionar açúcar branco que cancela parte dos benefícios. Pessoas com pressão alta devem escolher versões com menos sal, que hoje em dia são fáceis de encontrar em qualquer supermercado ou feira livre. Esse é o alimento número 2. O guardião noturno dos seus músculos, trabalhando em silêncio enquanto você dorme e recupera as forças para o dia seguinte. Alimento número 3. Sardinha em lata, o alimento mais subestimado e esquecido que existe nas prateleiras dos supermercados do país inteiro e do mundo. Uma única lata de sardinha entrega mais nutrição para construir músculo do que uma refeição inteira de frango com batata doce que virou moda nas academias. Cada latinha tem cerca de 20 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos que o corpo precisa para fabricar tecido muscular novo e forte. Mas a sardinha não para por aí, ela traz junto vitamina D, que depois dos 50 anos, quase todo mundo tem em falta sem saber disso. A vitamina D não serve só para os ossos como todo mundo pensa. Ela também ativa a construção de músculo e melhora a força das fibras musculares. Estudos com pessoas acima de 60 anos mostraram que quem tem vitamina D suficiente no sangue tem músculos até 30% mais fortes. E tem mais. A sardinha é uma das melhores fontes de ômega 3 que existe. Aquela gordura boa que combate inflamações silenciosas dentro do corpo. Depois dos 50, o corpo vive num estado de inflamação baixa constante. E essa inflamação destrói músculo aos pouquinhos todos os dias, sem você perceber. O ômega 3 da sardinha apaga esse fogo invisível, protegendo a massa muscular e ainda cuidando do coração e das articulações ao mesmo tempo. Nos anos 80, trabalhadores braçais comiam sardinha no almoço e tinham força para carregar peso o dia inteiro, sem precisar de suplemento nenhum importado. Uma lata de sardinha custa entre R$ 3 e R$ 6, dependendo da marca, e entrega mais nutrição completa do que R$ 30 de whey protein em pó. O cálcio também está presente na sardinha, principalmente se você comer as espinhas macias que vêm junto, que são completamente seguras e comestíveis.
Esse cálcio biodisponível da sardinha é absorvido muito melhor pelo corpo do que o cálcio de suplementos em comprimido que muitas pessoas tomam sem resultado. A forma de consumir é versátil. Pode comer direto da lata, pode amassar e fazer patê, pode misturar com salada ou colocar em cima de torradas integrais. Se você não gosta do cheiro forte, escorra bem o óleo da lata, lave as sardinhas em água corrente e tempere com limão e salsinha fresca. Pessoas que tomam remédios para afinar o sangue devem conversar com o médico antes de comer sardinha todos os dias, por causa do ômega 3 concentrado. Esse é o alimento número 3, o pequeno gigante nutricional, que cabe na palma da mão e carrega mais poder de construção muscular do que muita gente imagina. Alimento número 4, fígado bovino, o alimento mais denso em nutrientes que existe na face da Terra. E isso não é exagero, é ciência pura e comprovada. O fígado foi esquecido nas últimas décadas porque as pessoas acharam que era comida de pobre. Mas nos anos 80, todo atleta sério comia fígado toda semana. Uma porção de 100 gramas de fígado bovino tem mais nutrição do que 1 quilo de peito de frango e custa menos da metade do preço por quilo. O fígado é a melhor fonte de vitamina B12 que existe, e essa vitamina é fundamental para a energia das células musculares funcionarem em plena capacidade. Depois dos 50 anos, o corpo perde a capacidade de absorver B12 dos alimentos normais, e muitas pessoas vivem cansadas sem saber que falta isso. Quando falta B12, os músculos não conseguem se contrair direito. Você perde força, perde equilíbrio, e o risco de quedas aumenta muito nessa fase da vida. Uma porção pequena de fígado por semana resolve esse problema completamente, entregando B12 suficiente para manter a energia muscular funcionando perfeitamente bem. O fígado também é a fonte mais rica de ferro Heme, que é o tipo de ferro que o corpo absorve com facilidade, diferente do ferro de feijão. Esse ferro melhora o transporte de oxigênio para dentro das fibras musculares, e sem oxigênio suficiente, o músculo não cresce nem fica forte, apenas murcha. Tem mais, o fígado traz vitamina A em quantidade que nenhum outro alimento consegue igualar, e essa vitamina fortalece a visão que piora depois dos 50. E tem também coenzima Q10, uma substância que funciona como combustível extra para as células musculares envelhecidas que perderam parte da energia natural. Estudos nutricionais antigos já mostravam que atletas que comiam fígado regularmente tinham resistência física muito superior aos que não comiam esse alimento poderoso. O problema é que muitas pessoas não sabem preparar fígado direito. Deixam ele duro e com gosto forte, e por isso desistem de comer esse tesouro nutricional. O segredo é deixar o fígado de molho no leite por 1 hora antes de cozinhar. Isso tira o gosto forte e deixa a carne macia e suave. Depois, é só secar bem, temperar com alho, cebola e sal, e fritar rapidinho em fogo alto, não mais que 3 minutos de cada lado, senão endurece. Pessoas que tomam suplementos de vitamina A ou remédios para a pele devem evitar comer fígado com frequência, porque pode acumular vitamina A demais no corpo. Esse é o alimento número 4, o rei esquecido da nutrição, o campeão absoluto de densidade nutricional que construía campeões antes dos potes de suplemento existirem. Alimento número 5, a dupla histórica de feijão com arroz, a combinação que alimentou gerações inteiras de trabalhadores fortes sem precisar de academia ou suplemento. Essa dupla foi ridicularizada nos últimos anos por dietas da moda que demonizaram carboidratos, mas a ciência da nutrição sempre soube o que estava acontecendo ali. O arroz sozinho não tem todos os aminoácidos que o corpo precisa. O feijão sozinho também não. Mas quando você junta os dois, acontece mágica nutricional. A combinação de arroz e feijão entrega os 9 aminoácidos essenciais na proporção certa para o corpo fabricar proteína muscular nova do zero, sem faltar nada. E isso custa quanto? Menos de R$ 2 por porção completa, que enche o prato e sustenta o corpo por horas, sem aquela fome desesperada de depois. Nos anos 80, antes da explosão das academias e dos suplementos, quem comia arroz e feijão todo dia tinha força para trabalhar pesado o dia inteiro. O feijão traz fibras que regulam o intestino, ferro para o sangue e carboidratos de absorção lenta que entregam energia sem picos de açúcar perigosos. O arroz fornece energia rápida para os músculos usarem durante qualquer atividade física, desde subir escada até carregar sacola de compras do mercado.
Juntos, arroz e feijão criam um ambiente perfeito dentro do corpo para a proteína que você comeu em outras refeições ser usada para construir músculo. Estudos populacionais mostraram que países onde as pessoas comem arroz e feijão diariamente têm índices menores de perda muscular relacionada à idade avançada. O segredo que ninguém conta é que proteína sozinha não constrói músculo. O corpo precisa de energia dos carboidratos para conseguir usar essa proteína direito. É como tentar construir uma casa só com tijolos, mas sem cimento. Os tijolos estão ali, mas não se transformam em parede porque falta o elemento que une. O arroz e o feijão são esse cimento. Eles fazem a proteína que você comeu no ovo ou na carne virar músculo de verdade, em vez de ser desperdiçada. A forma tradicional de preparar continua sendo a melhor. Feijão cozido com alho, cebola e louro, arroz branco ou integral cozido solto, nada de frescura moderna. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, prefira o arroz integral e coma uma porção menor, mas não corte completamente porque o corpo precisa desse carboidrato. Coma essa dupla pelo menos uma vez por dia, de preferência no almoço, para ter energia sustentada durante a tarde sem aquele sono pesado de depois. Esse é o alimento número 5, a dupla imbatível que sustentou gerações de gente forte e saudável por centavos, e que a indústria de suplementos quer que você esqueça. Alimento número 6. O ovo inteiro com a gema. O alimento de R$ 2 que constrói mais músculo do que o whey protein e que todo mundo tem na geladeira. Durante 40 anos, de 1980 até 2020, nos disseram que a gema do ovo era veneno, que entupia as veias, que causava infarto. Gerações inteiras jogaram a gema fora e comeram só a clara, perdendo a parte mais nutritiva do ovo por causa de uma mentira que a ciência já derrubou. Estudos gigantescos acompanharam milhares de pessoas por décadas e não encontraram nenhuma ligação entre comer ovos inteiros e problemas no coração em pessoas saudáveis. O que descobriram foi o contrário. O ovo inteiro é o alimento com a proteína mais perfeita que existe. Melhor que carne, melhor que peixe, melhor que qualquer pó. A ciência mede a qualidade da proteína por um número chamado valor biológico. E o ovo inteiro tem o valor máximo possível, 100% de aproveitamento. Isso significa que cada grama de proteína do ovo é usada completamente pelo corpo para construir músculo. Nada é desperdiçado, tudo vira resultado real. Um ovo grande tem 6 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, e a gema carrega metade dessa proteína junto com nutrientes que a clara não tem. A gema traz leucina, o aminoácido mais importante para disparar a construção de músculo novo, principalmente depois dos 50, quando o corpo fica resistente. Pesquisadores descobriram que comer o ovo inteiro constrói até 40% mais músculo do que comer só a clara, mesmo com a mesma quantidade de proteína. Isso acontece porque a gema tem gorduras e vitaminas que ajudam o corpo a absorver e usar a proteína da clara de forma muito mais eficiente e completa. A gema também traz colina, uma substância fundamental para o cérebro que protege a memória e o raciocínio que começam a fraquejar depois dos 50 anos. Tem vitamina D na gema, tem vitamina A para os olhos, tem luteína que protege a visão, tem gorduras boas que o cérebro precisa para funcionar direito. Nos anos 80, fisiculturistas comiam 6 ovos inteiros por dia e construíam corpos musculosos sem tomar 1 grama de whey protein que ainda não existia comercialmente. O custo é ridículo. Uma dúzia de ovos custa entre R$ 8 e R$ 15, dependendo da região. Dá menos de R$ 2 por porção de 2 ou 3 ovos. Compare com whey protein. Um pote de 900 gramas custa mais de R$ 100 e não traz nenhum dos micronutrientes que o ovo inteiro entrega de graça junto. Mas antes de você sair comprando dúzias de ovos, precisa saber de um erro que quase todo mundo comete e que pode anular tudo o que você acabou de aprender. Muitas pessoas comem toda a proteína do dia em uma refeição só. Acham que estão se cuidando, mas o corpo depois dos 50 não funciona mais assim. Quando você come 30 ou 40 gramas de proteína de uma vez, o corpo usa no máximo 25 e joga o resto fora, desperdiça completamente. O segredo que os atletas dos anos 80 sabiam é dividir a proteína em 3 refeições ao longo do dia, mantendo o músculo sempre recebendo material novo. O plano é simples. Comece o dia com 2 ou 3 ovos inteiros no café da manhã. Isso já dispara a construção muscular logo cedo pela manhã. No almoço, coma seu arroz com feijão e adicione sardinha ou fígado uma vez por semana.
No jantar, coma cottage ou ricota antes de dormir. Esse ritmo de 3 refeições com proteína mantém o corpo construindo músculo o dia inteiro e funciona muito melhor do que comer tudo de uma vez. Pessoas que tomam remédios para diabetes ou pressão alta devem conversar com o médico antes de mudar a alimentação, especialmente se vão aumentar muito o consumo de ovos. Lembra daquele café da manhã do começo? Aquele pão com margarina que não estava construindo nada? Agora você sabe o que fazer diferente a partir de amanhã. Se este vídeo te mostrou algo novo, deixe seu like e compartilhe com alguém que você ama. Você vai ver 2 vídeos na tela agora que vão te ajudar ainda mais.